E de acordo com os dados da Organização Mundial da Saúde, a chamada dor nas costas está presente em 80% da população mundial adulta, sendo que grande parte desse percentual apresenta casos de hérnia de disco lombar. A hérnia de disco é um problema que afeta mais de 2 milhões de pessoas por ano no Brasil. Ela provoca perda da força e dores na coluna. Por conta disso, muitos pacientes incomodados com a dor acabam recorrendo a procedimentos cirúrgicos, muitas vezes sem necessidade. E então, para entendermos mais sobre o assunto, nós recebemos, eu e você, hoje o nosso queridíssimo doutor neurocirurgião, doutor Renato Andrade. Doutor Renato, bom dia, bem-vindo! Bom dia, né? Como vai? Tudo bem? Que satisfação, que prazer em conhecer, doutor. É tudo meu. Que maravilha. Hérnia de disco, tem muita gente reclamando disso, não? Muita gente reclama, muita gente reclama. É uma doença altamente prevalente, quer dizer, muitas pessoas têm. Durante a vida toda é estimado que em torno de 80% a 90% das pessoas vão ter pelo menos um episódio de dor nas costas. Tem muita gente que tem e não sabe que tem? Sim, a maioria. A maioria? A maioria. Vamos conversar sobre isso então? Claro. Nem pense em trocar de canal. Hérnia de disco é o tema de hoje. Doutor, por favor, sente-se aqui, doutor. Obrigado. Que maravilha. Então, doutor, a gente tem aqui 2 moldes, o senhor trouxe 2 moldes chamados, doutor? Sim, 2 modelos aqui da coluna, né? Então vamos identificar o que produz, onde está, o que é, pode mostrar, doutor, e aí o que leva a isso a acontecer, o que provoca uma hérnia de disco? Tá, primeiro vamos falar um pouco mais sobre hérnia de disco em si, né? Como você mesmo disse, a dor nas costas, a lombalgia, é uma doença que aproximadamente 80% a 90% das pessoas vão ter pelo menos uma vez durante a vida. Dentre as várias causas de dor nas costas, uma causa muito frequente é a hérnia de disco. O que é a hérnia de disco? A hérnia de disco, nossa coluna, ela é formada basicamente por ossos, é um empilhado de ossos e discos, que são as vértebras. Então é um empilhado entre vértebra, disco, certo? Esse disco, ele basicamente é uma estrutura em que o miolo dele, o meio dele é macio e a parte de fora é endurecida. Como você até brincou mais anteriormente, que era um babalu. Um babalu, aquele famoso chiclete, doutor. O famoso chiclete. Sim, o que acontece? Dado o momento, por algum fator, você pode ter a ruptura, você pode esgarçar as fibras, que elas são as fibras do ânulo, que são essas fibras duras aqui de fora, e deixar com que o material do meio do disco extravase. Quando extravasa, ele fica nessa situação aqui vermelha, tá? Ele extravasa bem para cima da raiz nervosa. Extravasando para cima da raiz, ele vai comprimir a raiz e vai causar dor. É por isso que causa dor. Cada amarelinho é uma raiz, ou seja... Cada amarelinho é uma raiz, é um nervo que vai para a perna. Ou para a perna, dependendo do local na coluna, mas basicamente esses 5 últimos aqui para as pernas. Eu posso ter mais de uma hérnia de disco? Pode, cada um desses discos podem dar uma hérnia de disco. Isso, a causa que acontece é a idade, é genético, é hereditário, doutor? Tá, as maiores causas de hérnia de disco são a obesidade, o sedentarismo, o tabagismo. Olha só, preste atenção, hein? Preste atenção. A idade, o sedentarismo, o tabagismo, a obesidade e a falta de musculatura, que é uma musculatura específica que nós chamamos de musculatura do core lombar, que é a musculatura abdominal com a musculatura das costas, que faz com que você suporte o peso da coluna. A coluna, ela tem uma função que se chama função paradoxal. O que é isso? São 2 funções antagônicas entre si. Okay. Ela precisa ser rígida o suficiente para suportar o peso do corpo e ela precisa ser flexível o suficiente para dar a movimentação. Movimento ao corpo. Então, só por você ter essa função paradoxal, quer dizer que alguma coisa vai dar problema em algum dado momento. Para recapitular para quem está em casa, doutor, ou seja, no interior da coluna, por isso que é importantíssimo, passa o quê, doutora? Medula? Sim, no interior da coluna, nesse nível não existe mais medula. A medula ela termina por aqui, tá? As vértebras sacrais não têm medula no meio, mas passam as raízes, que é o término da medula, tá? Então as raízes elas vão passar aqui, cada uma vai sair no seu devido forame, que é esse local ósseo por onde passa o nervo.
o que é a hérnia? É a saída do material de dentro do disco e a compressão dessa respectiva raiz. Comprimindo a raiz... Isso, doutor, segura aqui para a nossa câmera dar um close. Isso, agora sim. Você pode acompanhar pelo monitor lá, doutor, lá. Então, é isso que sim, quem está em casa está acompanhando. Comprimindo a raiz, você percebe Olha que... só, gente, é verdade. Ele está apertando e aquele nervinho ali que tem uma função para o corpo, aí vai doer. Aí vai doer. Cada um desse traz uma característica clínica diferente. Entendi. Tá? Mas efetivamente o que pode acontecer é a dor, o déficit, a perda de sensibilidade. Então você fica com a perna anestesiada, amortizada, ou a perda de força, né? Muita gente reclama, e quem está em casa agora, doutor, assim, eu estou com uma dor aqui na perna, é o meu ciático, ou seja, tem tudo a ver, não? Sim, o ciático, na verdade, são as junções de todas essas raízes. Essas raízes todas se juntam em um nervo único que chama nervo isquiático. Antigamente se chamava nervo ciático, mas popularmente, então, quando se tem uma dor que desce para as pernas, é uma ciatalgia. Entendi. Mas isso não é a doença em si, isso é o sintoma. O sintoma é a dor no ciático, tá? Mas a doença pode ser uma hérnia de disco, pode ser uma estenose foraminal, que é por onde sai essa raiz, o osso fecha, porque não precisa fechar só pelo disco, mas pode fechar pelo osso. Hérnia de disco não é o mesmo que bico de papagaio, doutor? Não, são doenças totalmente diferentes. O bico de papagaio é uma doença que, como eu posso te falar? No osso. É um sintoma de uma artrose, tá? É no osso. É no osso. No osso. Essa parte anterior, quando está sofrendo por uma artrose, essa parte anterior do osso, quando sofre por uma artrose, ela cria um bico, porque ela vai tentar fechar o osso de cima com o de baixo para acabar com a mobilidade da coluna, a movimentação. O que acontece? Formam pequenos bicos de papagaio. Nós vemos essa protuberância, quando você vê o raio-x, parece um bico de papagaio. Por isso que comumente nós chamamos disso. Só que isso, na verdade, é uma artrose, que é um desgaste da articulação como um todo. E o que é uma artrose? A artrose, eu tenho essa movimentação da coluna, ela tem que ser fluida, ela tem que ser bem calibrada. Quando você tem uma alteração nessa articulação, quer dizer, não fica mais lisa a articulação, ela fica toda cheia de sulcos e vales, tá? Quando ela fica toda irregular, assim que você se movimenta, dá dor. Isso é artrose, e isso é bem comum depois dos 40 anos de idade. É quase praticamente recorrente em 80% a 90% das pessoas. Agora, se a pessoa tem um bico de papagaio e tem uma hérnia de disco, ambas vão causar dor, ou o bico de papagaio não causa dor? O bico de papagaio em si não causa dor, mas o bico de papagaio ele é um sintoma, tá? Então é um sinal. Quando eu vejo um raio-x, eu vejo que tem um bico de papagaio. Isso quer dizer que provavelmente o paciente tem uma artrose, e artrose sim causa dor. Essa hérnia, voltando para a hérnia, são os anéisinhos entre uma vértebra e outra, doutor, pode estourar, pode vazar, a gente está vendo ali que aquele vermelhinho, ele está saindo. É justamente porque estourou. Então, estoura-se o disco e o material de dentro do disco sai e comprime a raiz. Tá, ele sai como aquela bexiga, aquela protuberância numa bexiga, e o líquido vaza, ou tem líquido, é uma gelatina? Então, é uma gelatina, é algo mais espesso, é algo mais duro. Dependendo da idade da pessoa, o disco, com o decorrer do tempo, ele tem diversas... Com o decorrer do tempo, o disco tem diversas consistências. Então, quando você é mais novo, o disco é mais hidratado, ele é mais mole. Quando você fica mais velho, o disco ele é mais desidratado, ele fica muito mais duro. Em ambas as situações, quando se rompe o ânulo fibroso, que é essa capinha do disco, e esse disco extravasa para o nervo, ele vai lesionar o nervo, em maior ou menor grau. Inicialmente só causando dor, secundariamente podendo causar até perda de movimentação. E sensibilidade também? Sensibilidade também. Okay. A gente sabe que os discos são os amortecedores que a gente tem, ou seja,
Agora, se um deles está com complicação, etc., eu posso ter uma cirurgia ou um disco sintético, será que eu vou substituir aquela peça? Sim, são várias coisas que podem ser feitas. Então, a primeira coisa é fazer o diagnóstico correto. Tá? E o diagnóstico correto passa por, se 3 pessoas de nós fizéssemos uma ressonância, é capaz de que em uma de nós 3 os discos tenham algum problema. Não, contudo, fazendo com que um de nós 3 tenhamos doença. Tá? Então, é uma alteração só na imagem. Eu tenho que saber se a dor é devido ao disco ou se a dor é devido à artrose ou a qualquer outra doença. E tratar especificamente a doença a que me causa dor. Esquecer um pouco a imagem e tratar a doença. Se você tem uma herniação, uma saída de disco pelo ânulo fibroso, e isso está te incomodando, causando problemas médicos, num paciente até uns 40 anos, 44 anos, eu posso tirar esse disco todo e colocar uma prótese. Tá? Isso eu vou falar primeiro das cirurgias. Então, eu posso tirar esse disco como um todo e colocar uma prótese. Um segundo aspecto, eu posso retirar só essa parte que está herniada, essa parte que está para fora. Então, eu posso, via uma cirurgia convencional, eu posso fazer um corte de mais ou menos 3,5 centímetros, entrar com o microscópio e tirar a hérnia. Atualmente, eu tenho uma opção que é muito melhor de colocar um endoscópio, que é um canudinho que tem 0,6 centímetros. Então, eu vou fazer um corte de 0,6 centímetros. É um procedimento ambulatorial, você entra e sai no mesmo dia e eu consigo retirar esse fragmento também. Tá? Em outras situações, eu posso optar por colocar parafuso e retirar esse disco ou por colocar um cage. Não uma prótese que é movimentando, como eu disse no começo, até os 44 anos, mas eu posso colocar uma prótese rígida. A gente já vai falar do tratamento, inclusive com algumas imagens que o senhor trouxe. Agora, quando a gente fala de hérnia de disco, é uma doença de gente grande ou um adolescente pode ter? É mais raro, um jovem pode ter? Qualquer um pode ter. Uma criança também? Qualquer um pode ter. O problema é que quanto mais tempo você passa, mais você lesa o disco. E você tem toda uma cultura, agora já diminuiu um pouco a cultura do tabagismo, mas o tabagismo faz com que o disco ele se lese bastante. Então isso faz com que você tenha mais hérnia de disco. Nos jovens é muito mais frequente uma hérnia de disco pelo crossfit. Hoje em dia que está na moda, crossfit é uma grande fonte de hérnia de disco. Por quê? Você acaba se lesando sem a orientação adequada. Olha aqui, um grande recado aí com o Dr. Renato é justamente assim, fazer exercício faz bem, fazer exercício faz bem para a saúde, para tudo. É fantástico, fazer exercício tem que ser uma regra universal, enfim, mas tem que ser com acompanhamento, com orientação, porque em lugar, muitas vezes, de ajudar, pode atrapalhar e surgir hérnias de disco aí, que amanhã depois pode ter consequências sérias, né, doutor? Sim, até porque o tratamento da hérnia de disco, ele passa por uma reabilitação funcional, ele passa por você fazer exercício físico. Então a natação é excelente para a hérnia de disco, porque é muito mais difícil você lesar. O Pilates é excelente para a hérnia de disco. Já a musculação, eu não acho tão boa, tão recomendável, justamente porque você não está diretamente sendo orientado. Se você tiver um personal, ok, tudo bem, mas uma vez que você não tem o personal, eu acho que uma natação e um pilates é muito mais fácil de ser feito. Temos muitas informações, inclusive o senhor nos brindou com algumas imagens que já nos revelam as formas de tratamento, é isso? Sim, claro. Pois não, doutor? Aqui eu estou mostrando como se faz um tratamento alternativo à retirada da hérnia. Tá. Como no primeiro bloco nós falamos, nem sempre se precisa tirar a hérnia. Dá para ser feito infiltrações e risotomias. Tá. Risotomia? Sim, o que é isso? Por meio de colocação de agulhas, tá? Por meio de colocação de agulhas nas articulações da coluna, eu consigo queimar um terminal nervoso. E fazer com que você não sinta tanta dor. Você melhore a dor em torno de 70% da dor original, que é aquela dor que incomoda mais de manhã, aquela dor quando você vai sair da cama, você se sente travado,
quando você toma um banho, melhora em torno de 80%, 90% depois de tomar um banho quente. Essa dor melhora muito fazendo essa infiltração. O que é isso? Então, eu coloco uma agulha dentro da articulação, né, por sobre a articulação, e dou um pulso de radiofrequência. E isso melhora em torno de 6 a 9 meses a dor. Isso vai fazer o quê? Vai fazer com que aqui o senhor detecta que a dor está vindo por aquele canalzinho, por aquela terminação. Então é ali que vai, ou seja, bloquear. Isso são dores provenientes da artrose, não pela hérnia de disco. A dor proveniente da artrose, eu consigo fazer esse bloqueio, e melhorar em torno de 6 a 9 meses, em torno de 70% a dor. É um diagnóstico diferencial da hérnia de disco, porque é uma das causas muito importantes de dor nas costas em pacientes acima de 40 anos. Praticamente todos os pacientes acima de 40, 50 anos vão ter em certo grau artrose. Algumas mais, outras menos limitantes, mas todas elas você tem como fazer o bloqueio, tem como fazer a risotomia, tem como melhorar a qualidade de vida. A doença não, a doença continua lá, mas nós estamos falando em qualidade de vida. Aí outra foto, já as agulhinhas entrando já, doutor? Aí eu tenho a colocação da agulha por sobre a articulação e descendo, a raiz sai por aqui, certo? A raiz nervosa, o nervo aquele sai amarelinho por aqui, que a gente é o viu. amarelinho, tá? A raiz sai por aqui e ela emite um ramo, uma ramificação bem fino, da grossura de um fio de cabelo. Tá. Essa ramificação vai vir aqui bem em torno das 2, 3 horas, tá? Em torno das 2, 3 horas, e ela é simplesmente sensitivo. Esse é o tipo de procedimento que ele não dá déficit motor nenhum, não tem contraindicação. Doutor, já que agulhinhas estão aí, a gente está vendo sim uma pergunta, acupuntura, porque também lida com agulha, isso alivia, isso... Acupuntura, antes de você fazer qualquer procedimento cirúrgico, você vai esgotar todas as possibilidades clínicas. Então, a pessoa já tem que estar tomando todas as medicações, já tem que ter feito acupuntura e tem que ter feito fisioterapia. Entendi. Acupuntura, independentemente se você acredita ou não em funcionar, em 70% das pessoas ela funciona. Em 30% não vai fazer alteração. Mas em quem funciona, melhora muito, mas é uma melhora da dor. Não que melhore a doença, mas vai melhorar a dor. A dor está lá. A doença está lá. É mais o sintoma, é mais a fumaça, né? Sim. O que é isso aqui, doutor? Estou vendo sangue aí, o que é isso? Tá difícil para ver por aqui, mas na verdade isso é uma ressecção da hérnia de disco por um instrumento tubular que é o endoscópio. O que é uma ressecção? Então eu vou tirar essa hérnia de disco por um tubinho que tem 0,6 centímetros, tá? Eu estou colocando o tubo e essa é a imagem que eu tenho de dentro do tubo. Essa parte que tem sangue que a gente vê aqui, na verdade, são os vasos sanguíneos que ficam em cima do nervo. Então, eu consigo localizar os vasos sanguíneos, eu consigo localizar o nervo, é que a imagem aqui está ruim, mas é bem melhor ao vivo. Você consegue afastar essa raiz e retirar a hérnia de disco sem fazer corte, fazendo um cortezinho de 0,6 centímetros, sem fazer aquele corte maior, e é um procedimento ambulatorial. Você interna e no mesmo dia você tem alta. Aí você extrai. Aí eu tiro a hérnia de disco, sim, a ressecção é a extração da hérnia de disco. E essa é a imagem que eu tenho da hérnia de disco retirada. Por quê? Para localizar melhor, é claro que aqui fica muito bonito porque o nervo é amarelo, a hérnia é vermelha, mas lá não tem nada, é tudo da mesma cor. O que acontece? Eu pinto a hérnia de disco, eu coloco uma agulha no disco, e injeto corante. Doutor, eu vou pedir licença aqui, eu acho que o senhor trouxe alguma coisa aqui. Claro. Né? Eu vou pedir para o senhor pegar isso aqui. É isso aqui que o senhor está falando, doutor? Sim. Isso é uma cânula de radiofrequência. Isso são aquelas agulhas que nós vimos agora há pouco. Tá. O que acontece? Aqui eu tenho a articulação, Nossa câmera vai dar um close. Aqui eu tenho a articulação, aqui eu tenho o nervo e a ramificação. Acompanha pelo monitor lá, doutor. E a primeira ramificação do nervo vai estar aqui. Ok. Certo? Eu introduzo a minha agulha bem aqui e queimo essa ponta. Aí o senhor vai pintar isso aí, é isso? Isso daqui é a risotomia. Tá. Essa ponta aqui,
essa parte mais prateada da agulha, ela faz uma lesão térmica. Isso eu estou tratando a artrose. Tá. Para pintar a hérnia e deixar daquela maneira com que nós fazemos, eu entro com a agulha Na própria hérnia. na própria hérnia, eu furo, certo? Ok. Injeto o azul de metileno, que é um corante, contraste. tá? Com contraste, para saber onde está. Tá. Com isso contrastado, quando eu entro com o endoscópio, eu consigo ver uma estrutura cheia de vasos sanguíneos, que é a raiz, que eu consigo afastá-la, e eu vejo uma estrutura azul, que é a hérnia de disco, e eu retiro a hérnia. Tudo que é azul eu retiro. Aí, doutor, o fato de ter tirado isso e feito o procedimento e ter retirado, o disco, ele vai ficar menor porque ele foi tirado uma parte dele ou não? Na verdade, ele vai continuar com a mesma altura. Tá. Porque ele já perdeu a altura pela saída da hérnia. Então, eu não vou tirar mais disco. Para se tirar mais disco, o procedimento não é endoscópico, é tirar pela frente como se fosse uma prótese ou um alife. Uma vez que o senhor tirou isso daqui, enfim, com todos os procedimentos que o senhor explicou, pode ter de novo ou não? Pode ter uma recidiva? Pode, por quê? Porque, como nós falamos, é uma estrutura que é macia por dentro e dura por fora, certo? Essa parte dura, que é o ânulo fibroso, ela tem que estar lesada para que a parte macia saia por fora dela, certo? Uma vez que eu tiro só a estrutura que saiu do ânulo fibroso, eu continuo com aquele buraco. Então não adianta o médico retirar a hérnia de disco e você voltar para tudo que fazia anteriormente, que você só vai buscar uma outra hérnia de disco. Então, em torno de 15% das pessoas, depois que retiram a hérnia de disco, voltam a ter que fazer um novo procedimento em até um ano. Porque aí já foi eu vou colocar aqui, aí já foi o quê? Maus hábitos, doutor? Ou seja, não fez o cuidado devido? O que foi? Sim, porque basicamente nós tiramos a hérnia e damos a oportunidade para o paciente se reabilitar. Então, ele vai ter que perder peso, ele vai ter que fazer um exercício físico, ele vai ter que parar de fumar se for o caso. Isso é o que ele tem que fazer. Caso ele não faça esse tipo de coisa, ele está exposto aos mesmos riscos que anteriormente. Então, não é que a doença volta, é uma outra hérnia de disco. Pelos maus cuidados. Aí, doutor, é um procedimento? É um procedimento para melhora da dor. O que acontece? Como eu disse que várias vezes, às vezes você não tem como retirar a hérnia, tá? Ou não quer, ou quer dar um tempo para o paciente para que ele consiga se recuperar sozinho. O que é isso? Isso é uma injeção de corticoide epidural. Eu injeto corticoide e anestésico que vai banhar todas as raízes e vai desinflamar a raiz. Eu estou dando um tempo para o paciente, uma sobrevida, né? Não tem morte envolvida, mas é um tempo a mais para que ele faça uma reabilitação, uma fisioacupuntura, uma medicação melhor, porque 90% das hérnias, sozinhas, elas desaparecem. Olha só. Quer dizer, ela só vai ser retirada naquele procedimento que o senhor falou se ela estiver comprimindo um dos nervos. Se não estiver comprimindo, ela pode ficar lá. Sim, os critérios para retirar uma hérnia de disco são os seguintes. Dor por mais de 8 semanas. Em 8 semanas eu tenho 95% das hérnias desaparecendo sozinhas. Tá? Então, uma dor que persiste por mais de 8 semanas é um dos critérios para você retirar a hérnia. Uma perda de força ou sensibilidade. Perda de força, uma vez que você tem uma compressão do nervo e perdeu força, isso não vai voltar. A cirurgia não é para que volte a força, é para que você não perca mais. Ok, entendi. Então, na verdade, a gente sempre está correndo atrás do prejuízo, tá? Okay. Então, quando você tem uma perda de força, você pode indicar a cirurgia. E dor na posição sentada. Entendi. Paciente que tem dor, que desce para a perna em posição sentada, que incapacita ele das atividades de trabalho, isso é uma das indicações que você tem para fazer a hérnia de disco.
E certamente muita gente tem essa realidade, viu? Doutor, além dessas nossas perguntas aqui no nosso bate-papo, as pessoas em casa também querem participar da nossa interatividade aqui, doutor. A Mônica Castanho, do Rio de Janeiro. Bom dia, Mônica. Deus te abençoe. Que bom que está conosco. Tenho muita dor na perna esquerda. O exame comprovou hérnia de disco. Já faço pilates. Qual o melhor tratamento? Pergunta a nossa amiga Mônica, doutor. Então, Mônica, é assim. Você já faz pilates. Tem que fazer a acupuntura e a fisioterapia para complementar e fazer o tratamento com a medicação. Se a hérnia de disco, se essa dor não passar de 6 a 8 semanas, como eu disse, dá para se pensar em outras alternativas. Tem que ver se a dor que você está sentindo é por conta da hérnia ou artrose. Se for por conta da artrose, dá para ser feito procedimento de risotomia. Se for a hérnia, até aventada a possibilidade de ressecção da hérnia, mas a retirada da hérnia é só depois que falharem todas as características de tratamento clínico. Recurso, né? O Marcelo Magalhães, de São Paulo, capital. Bom dia, Marcelo. Que bom que você está conosco acompanhando Saúde e Fé em São Paulo. Tenho hérnia de disco e nervo ciático inflamado. Os exercícios podem piorar as dores? Pergunta o Marcelo. Pode sim. Com o exercício eu aumento a pressão no disco intervertebral. Aumentando essa pressão eu posso aumentar o tamanho da hérnia e aumentar a compressão. Então o exercício físico mal feito às vezes piora a hérnia de disco e pode causar até uma lesão na perna que você não consiga se recuperar.